Olá pessoal, eu me chamo Francisco da Bitcodes e hoje eu estou aqui para nós retomarmos as nossas aulas de Java. Na última aula nós aprendemos os operadores de comparação e nessa aula nós vamos aprender os operadores lógicos, que são operadores de extrema importância, né? Não só para o Java, mas para várias outras linguagens. Então, vamos criar uma classe aqui chamada operadores lógicos. E vamos criar o nosso método main. Eu trouxe um script já pronto aqui, né, para ser mais prático. Então, esses aqui são os operadores lógicos, né? Esses são os símbolos deles em Java, né? E esses aqui são os seus respectivos nomes, né? Aqui nós temos o operador OR, que no Java é representado por esse símbolo aqui, né, os dois traços. Nós temos o operador I, né, que no Java é representado dessa forma, por dois I comerciais. Nós temos o não, né, que no Java aqui é representado pela exclamação. E nós temos o ou exclusivo, que é representado pelo til. Mas como funcionam esses operadores lógicos, né? Para que eles são utilizados? Bom, esses operadores eles são muito utilizados, né, nas condicionais. Nós vamos chegar nas condicionais nas próximas aulas, né? Mas por hora vocês precisam entender que esses operadores aqui, eles sempre vão retornar verdadeiro ou falso. E a maioria deles, pelo menos, é utilizado entre duas expressões, né? Esses operadores, a maioria deles ficam entre duas expressões. Então, para vocês entenderem melhor como eles funcionam e suas particularidades, nós vamos estar utilizando um pouco dos operadores de comparação que nós aprendemos na última aula, em conjunto com esses operadores que nós estamos aprendendo agora, né? Então, nós vamos estar criando uma expressão aqui. Todo mundo sabe que essa expressão aqui ela vai retornar verdadeiro, certo? E aí, entre essa expressão, a gente vai estar colocando o operador OU. E aí a gente vai estar criando outra expressão aqui que retorne falso, por exemplo, né? Então, o que acontece? Isso aqui, né, que a gente escreveu aqui dentro do sistema out.println, é o mesmo que isso aqui, né? Então, o que acontece? O operador OU, ele vai pegar essas duas expressões aqui, ele vai pegar esses dois retornos aqui, né, esses dois valores booleanos, e vai retornar apenas um valor, né? Então, aqui entre esse operador, a gente tem duas expressões. Uma que retorna verdadeiro e a outra que retorna falso. Então, o operador OU é o seguinte: para ele retornar verdadeiro, ou uma expressão ou outra tem que ser verdadeira, certo? Se uma expressão for verdadeira e a outra for falsa, ele vai retornar verdadeiro, certo? Então, nesse caso aqui, true ou false, ele vai retornar verdadeiro, né? Porque ou uma ou outra expressão é verdadeira. Então, aqui ele retornou true, certo? Por outro lado, se ambas as expressões forem falsas, ele vai retornar falso, né? Então, aqui, como vocês podem ver, temos aqui um true e um false, perdão, e ele retornou false, né? E por outro lado, se as duas expressões que estiverem, né, aqui forem verdadeiras, ele também vai retornar verdadeiro, ok? Então, para o operador OU é o seguinte: ou uma expressão ou outra. Uma das duas sendo verdadeira, ele retorna verdadeiro. Por outro lado, as duas sendo falsas, ele vai retornar falso. E se as duas forem verdadeiras, ele também vai retornar verdadeiro, ok? Espero que vocês tenham conseguido compreender esse operador. Então, nesse caso aqui, né, temos um true e um false, ele vai retornar true, certo? Agora vamos para o operador i. O operador i, né, diferente do operador ou,
as duas expressões precisam ser verdadeiras para ele poder retornar verdadeiro, certo? Então, se nós repetirmos aqui as expressões acima e entre elas nós colocamos o operador e, o que vai acontecer aqui? Aqui a gente sabe que na primeira expressão vai retornar um true e na segunda vai retornar um false, né? Então, o resultado disso aqui vai ser false, certo? Porque tanto ele, para o operador i retornar um valor booleano true, tanto uma como outra expressão precisa ser verdadeira, né? Se apenas uma delas for verdadeira, como é o caso disso aqui, né? Então, ele vai retornar false, ok? Por outro lado, se as duas expressões forem verdadeiras, ele vai retornar verdadeiro, como vocês podem ver aqui, ok? Então, é assim que o operador i funciona, né? E agora nós temos o operador não aqui, né? Que é basicamente o operador de negação. Ele retorna o oposto de um valor, certo? Ele basicamente retorna o oposto de um valor booleano. Então, se nesse caso aqui nós escrevemos um true dentro do sistema out.println, obviamente ele vai simplesmente printar o true, certo? E se a gente colocar o operador de negação aqui, o operador não, o que vai acontecer? Ele vai retornar o oposto do true, certo? Então, ele vai retornar um false. Se a gente colocar também aqui um false no lugar do true, ele vai retornar um true aqui, né, que é o oposto de false, certo? E esse operador aqui que é o diferentão entre todos esses outros, né? Porque ele não é utilizado no meio de duas expressões, ele é utilizado antes de uma expressão, né? Então, aqui nesse caso, se a gente colocar aqui um igual a 1, a gente sabe que isso aqui vai retornar um true, ok? Então, antes dessa expressão, a gente vai colocar o operador de negação aqui, né? Lembrando que a gente precisa estar utilizando os parênteses nesse caso aqui, né? Porque primeiro ele tem que resolver essa expressão aqui e após o retorno de um valor booleano aqui, que nesse caso vai ser true, a gente vai, aí aqui esse operador entra em ação, né? E aí ele vai pegar o oposto do valor que foi gerado aqui. Nesse caso aqui, o valor retornado vai ser true, e aí com a negação aqui na frente vai se tornar um false, ok? Então, false aqui. É basicamente dessa forma que esse operador funciona. Por fim, nós temos o ou exclusivo, né? Então, como funciona o ou exclusivo? Basicamente, se nós temos duas expressões e no meio delas nós temos o ou exclusivo, exclusivamente ou uma ou outra expressão precisa ser verdadeira, certo? Então, diferente do ou normal aqui, o ou exclusivo realmente ele só quer que uma expressão apenas seja verdadeira. Então, se as duas forem verdadeiras, ele vai retornar false, né? Diferente aqui do ou normal, que mesmo as duas expressões sendo verdadeiras, ele iria retornar verdadeiro, né? Nesse caso aqui, ele vai retornar false. Então, para vocês verem aqui, né? Se a gente utilizar o ou exclusivo, então, basicamente, nós temos aqui um true e um true, então o resultado vai ser false, ok? Porque, como o nome já diz, né, ou exclusivo. Mas, se apenas uma das expressões forem verdadeiras, ele vai retornar verdadeiro, ok, pessoal? E são basicamente esses os operadores, né? Eu espero que vocês tenham conseguido entender. E nós nos vemos na próxima aula.